Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, dessa divina oportunidade maravilhosa do despertar existencial aqui na Terra. Como nós vimos na lei natural, estamos todos a caminho da perfeição. E para que nos pudesse auxiliar o nosso entendimento existencial aqui na Terra da nossa missão, nosso propósito, foi nos dado essa maravilhosa lição que é a presença de Jesus aqui na Terra, descortinando uma oportunidade de revelar um mundo divino sobre todas as manifestações existenciais. E o Espiritismo veio consolidar essa visão por Cristo, demonstrando aí as causas inteligentes sobre todos os fenômenos e aproximando as palavras de Jesus, dando melhor interpretação, ou melhor, dando interpretação sobre a verdade racional que existe em cada expressão divina de Jesus. E aí nós começamos abrindo a lição Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Espírito Emmanuel, a obra psicografada por Chico Xavier. A lição é 85, Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizei isto de mim mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? João capítulo 18, versículo 34. Explica Emmanuel. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta de redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. É uma lição que traz aí a importância desse testemunho de testificarmos de nós mesmos as transformações íntimas, as transformações superiores que vemos nas palavras de Cristo. Nada adiantarão nenhuma palavra que de nós saia sobre os benefícios salutares que um irmão, outra irmã experimentaram na sua vida, se nós mesmos não demonstrarmos essa mudança em nós. Evidente que um irmão ou irmã demonstra todo o seu exemplo, e Cristo maior veio demonstrar um exemplo maior ainda, mas é necessário que busquemos nós o amparo divino para a nossa transformação íntima, cabendo aqui também o que? A importância do entendimento, como Jesus foi derradeiro nas suas explicações, nas suas palavras assertivas, não fugindo a nenhuma hipocrisia, combatendo-as com o quê? Com a pura verdade da razão explícita e alicerçada nas leis superiores, universais e amorosas de Deus. Foi isso que Jesus veio trazer. E para tanto, então, nós vamos estudar nesse capítulo de hoje, vamos estudar a influência do Espírito sobre a matéria. Capítulo fundamental para entendermos que existe em tudo uma lei divina e natural. Então, meus irmãos, como bem dissemos, vamos estudar hoje
a influência do espírito sobre a matéria. Esse é um princípio fundamental em que demonstra aí toda a importância, né, de vermos cada ação sobre nós mesmos, sobre o universo, a natureza, como advinda de uma causa inteligente. E aí nós identificamos aqui a primeira pergunta. Então, cabe lembrar aqui, então, que no capítulo passado nós falamos sobre o quê? Sobre o livre-arbítrio. Para que pudéssemos, mudamos um pouquinho essa ordem, né? Para que pudéssemos entender qual seria o princípio que permitiria ao homem encarnado, né, ou na sua existência espiritual, compreender, distinguir as suas ações, e como explicaria seguir então a lei de Deus se um homem no seu início nenhum tipo de conhecimento possuía. Então foi dado a todos o que? O livre-arbítrio, a capacidade ou a potência de distinguir entre o bem e o mal e tomar a sua ação. E daí decorre, portanto, as modificações que cada um traz na sua evolução, advinda o que? Do seu livre-arbítrio, sua capacidade de escolha. Mas então, precisamos retomar aqui agora, né, um entendimento sobre, né, a atuação do espírito sobre a matéria. No livro dos Espíritos, na Gênese, existem aí uma vastidão de fenômenos bem compreendidos, mas aqui queremos fazer ou recuperar apenas o caráter da importância do princípio fundamental da influência do espírito sobre a matéria, de que todos os fenômenos são derivados de quê? Da ação espiritual sobre a matéria. E a gente pergunta, a primeira pergunta que você faz é essa que está aí presente: existe uma causa inteligente em todos os fenômenos da natureza? A resposta: sim, existe uma causa inteligente em todos os fenômenos da natureza. E essa ação, essa causa, ela é fruto do quê? Da lei natural. Portanto, a influência do espírito sobre a matéria é uma causa natural e explica uma variedade de fenômenos psicoexistenciais humanos da natureza. É um princípio derivado da unidade e variedade. Então, a influência do espírito sobre a matéria, ela explica os fenômenos físicos existenciais, ou seja, diversos fenômenos que existem nas pessoas, diversos problemas, tá? E mesmo aqueles que, muitas doenças que trazem, né, o homem. E na natureza, ou seja, todos eles são princípios derivados da unidade e variedade, de um outro princípio. Ou seja, significa que a causa é uma, é o espírito, mas, né, as consequências podem ter uma diversidade, uma variedade. Então, também é fruto do quê? De o princípio da unidade e variedade que vimos, né, há 2 capítulos atrás. E aí a gente vem trazendo o quê? Né? Que essa influência do espírito sobre a matéria, ela se atua de 2 formas: do espírito para os espíritos ou para os seres encarnados. Né? Precisamos ter aqui que a abrangência é muito maior. Não estamos falando da vida espiritual, que existe naturalmente também um fenômeno da ação do espírito sobre, né, outros espíritos, é claro. Eu vivo na existência do mundo espiritual e liberto do corpo, né, eles podem exercer uma potência muito maior. Mas queremos aqui dar causa natural, ou seja, testemunho de uma racionalidade sobre todos os fenômenos. E um deles a gente vai encontrar, então, essa ação do espírito, ou seja, o ser espiritual que existe fora do corpo, que já está
desencarnado, está fora do corpo, sobre o ser encarnado, ou seja, o espírito que cumpre uma existência corporal aqui na Terra. Vamos primeiramente aqui à Gênese. Olha o que ela diz. O estudo das propriedades do espírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prender à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia, da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões. Todos eles são regidos o que? Por uma lei natural que o Espiritismo retira esse véu que a ciência não pôde explicar e deixou então o que ao cargo simplesmente, de uma espiritualidade, de uma visão miraculosa que não dá nenhuma explicação racional. E o Espiritismo então vem dizer o que? Demonstrar que todos esses fenômenos de supostas, entre parênteses, adivinhações, fenômenos de visão a distâncias, visões de premonições, tudo são efeitos o que? Efeitos de uma capacidade do espírito. Em muitos, um mecanismo que a gente não vai tratar aqui, da mediunidade, que é uma potência, um princípio que cada um traz em si, essa potência, ou seja, a capacidade da comunicação, é a capacidade de produção de alguns efeitos psíquicos em outros seres, de influenciar a vida através de forças magnéticas, outros seres, e outros espíritos trazerem até nós comunicações, visões, intuições. Tudo isso está dentro do quê? De um princípio, que é o quê? Que é a ação, a influência do espírito sobre a matéria, com base o quê? Numa lei natural que nos rege, que é essa capacidade de agir sobre a matéria, através de quê? Através que a gente vai estudar mais à frente, de um componente universal, que é o fluido, chamado fluido cósmico universal. Então, todas as ações, elas têm aí o seu meio de atuação. E nós vemos que, desde as curas, que em muitos casos se há pela impostação das mãos, isso está presente em toda a história da humanidade, quanto a vida de Jesus toda aqui é pautada, é alicerçada em quê? Na manifestação da ação do Espírito. Jesus com potência maior sobre o que? A matéria. Vamos lá, complemento então da questão. Demonstrando então todos esses fenômenos, que fenômenos são esses? Então, como nós vimos, aparições, comunicações, curas, transfigurações, todos esses fenômenos, sem esquecermos as possessões, obsessões que tão lastimáveis problemas causaram a nossos irmãos aqui na Terra, colocados como lixos humanos nos porões de diversos sanatórios, buscando ali intervenções maldosas e ignorantes sobre a ação de uma lei natural. Ou seja, todos esses fenômenos repousam em leis naturais,
como os fenômenos elétricos e em que condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo, portanto, derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Então, essa parte está lá no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no livro A Gênese, página 33. E um outro tipo de ação, influência do espírito, né? Então, falamos então que todos esses fenômenos podem ser estudados muito mais aprofundados no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na Gênese, né? Essa ação do espírito sobre nós, seres encarnados. Todos esses fenômenos podem ser estudados. Estamos abrindo aqui a janela de explicação de que todos esses fenômenos detêm o quê? Um princípio fundamental, um princípio de uma lei natural, que é a influência do espírito sobre a matéria. E os fenômenos do espírito sobre a natureza são também... Existe também uma causa inteligente nesses fenômenos da natureza? Vamos lá na pergunta 536 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta maravilhosa. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Significando que todo o fenômeno, não há nenhum grão que caia sobre a face da terra que não tenha permissão de Deus. Significando que não há nada que exista, nenhum fenômeno da natureza que não possui uma causa inteligente. Vamos, claro, se está dizendo aqui, um parênteses, né? Que se o homem entulha os rios de lixo, está aí uma causa espiritual? Não, está aí uma causa da ignorância do homem. Se um pai ou uma mãe despreza a educação do seu filho, está aí uma causa eminentemente espiritual? Não, está a causa aí de educação, de omissão dos pais diante do direito e do seu dever da educação de seus filhos. Estamos falando aqui dos grandes fenômenos da natureza. E aí a segunda pergunta, né, dentro dessa 536. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes, a resposta tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Aí a explicação, né? Ou seja, que os fenômenos não têm só naturalmente, né, a razão de ser um homem. Então, ou seja, se uma crença caiu, se houve, né, uma grande contaminação por determinada situação, são os espíritos responsáveis? Não, foi um homem que deixou ali, naquelas circunstâncias, as pessoas viverem sob a absoluta falta de um saneamento básico. Então, é preciso distinguir a ação, a negligência do homem, a sua responsabilidade, como diz a lição, o testemunho, né? Como Jesus responde a Pilatos. Ou seja, Pilatos testifica dele mesmo, ou seja, é aprendizado dele ou não? Ou for outras pessoas? Então, existe uma diferença entre a ação do homem, que é responsável pelo seu progresso, a sua inteligência, e aqueles fenômenos que são responsáveis, que têm por um único motivo, como que aqui diz, o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E aí pergunta novamente. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus
seja a causa primária? Pergunta Kardec, né? Nisto como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta dos espíritos. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Maravilhosa resposta. Talvez tenhamos ainda, no nosso exercício de compreensão, de buscar ainda, como nós mostramos, né, a ciência, e encontrar um caminho de entendimento para essa enorme variedade de fenômenos da natureza, mas que está por trás aí o que? Deus. Agora, um grande parêntese. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Se não exerce ação direta sobre a matéria, o que dizer daqueles que acreditam que Deus falou diretamente a eles? Evidentemente, ele encontra a gente dedicada em todos os graus da escala dos mundos. Então, Deus utiliza aí diversos agentes para cumprir o que? A grande harmonia do universo. E é evidente que seres com a maior capacidade de pureza espiritual já nem precisam de um mandamento de Deus. Eles atuam em igual compreensão dos desígnios de Deus e têm as suas responsabilidades intuitivas naturais de uma inteligência superior, tal qual nós temos desde o nascimento dos nossos filhos a compreensão de prover toda a organização, a harmonia de um lar para a educação de um ser que nos é dado. Imagina uma escala de um planeta. Toda a organização material, portanto, ela é feita, ela é pensada da mesma forma que pensamos cada posição de um quadro, cada posição de uma mesa. Espíritos superiores de uma potência da pureza pensam então todos os pormenores da escala material para que permita-se a existência de uma organização orgânica ou da vida. É o caso da formação dos planetas, portanto, que teve aí a condição que é espiritual. Vamos abrir um parênteses para ler aqui um finalzinho da lição do livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo, né, sobre a gênese planetária. E vamos lá na página 24, no finalzinho. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sobre a orientação do Cristo estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. O que significa isso? Que na formação da Terra, todos os elementos de todos os seres, né, foi determinado que o seu grau de quê? De progresso ou de linhagem. Portanto, cada ser teve traçado o que? Aquele cuidado da sua formação cosmo-orgânica, dos elementos que formariam o que? A escala da evolução de cada ser.
Então os répteis, os mamíferos e o homem receberam, portanto, cada qual o que? O cuidado dos elementos materiais que iriam dar curso ao seu processo evolutivo de acordo com a habitação aqui na Terra. E com isso não há saltos e nem, portanto, a descida da árvore. Ou seja, o homem não desceu da árvore, né, do macaco. Houve uma evolução, um traçado de cada espécie. É bem provável, não vamos tratar disso aqui, né, mas que existiu lá um tronco ancestral entre o homem e o macaco, mas cada um derivou o que? A sua linhagem própria. Ou seja, não foi o macaco que desceu da terra, desceu da árvore e se transformou num homem, simplesmente, mas sim um tronco natural. Houve aí uma divisão seletiva e aí o homem, naturalmente, teve ali, através daqueles elementos já programados, tá certo? A fixação da sua escala evolutiva. Tá bom, irmãos? Agora, essa resposta, ela é muito importante. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele encontra a gente dedicado em todos os graus da escala dos mundos. E que não foi, então, Jesus como esse grande ser que organizou a formação, um grande representante de Deus, o nosso Pai, digamos assim, podemos dizer, com grande carinho e respeito, o nosso Pai menor que organizou nossa vida aqui nessa terra. O nosso, através do quê? Através da compreensão do amor e da unidade de Deus. E aí a pergunta 539. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Olha a resposta, reúne-se em massas inumeráveis. Ou seja, será que, como acreditava-se na mitologia lá antiga, era o deus do trovão, era o deus da tempestade, era o deus da chuva? Não. Era fruto de grandes massas e continua sendo fruto de grandes massas de espíritos que se reúnem para formar, então, esses fenômenos. E como que se dá isso? Na pergunta 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Resposta: uns sim, outros não. Ou seja, significando o quê? Um sim significa que não são ainda, antecipando a resposta dos espíritos, detentores, tá certo? Do seu pleno livre-arbítrio. Enquanto outros têm, naturalmente, né, responsáveis, como nós vimos, pela organização, pela palavra direta de Deus, responsáveis pelos mandamentos diretos de Deus na nossa organização, na nossa vida, uma vez que, como nós vimos, Deus não age diretamente sobre os fenômenos da natureza. Esses espíritos maiores, né, que compreendem Deus e possuem, então, toda a compreensão dos fenômenos da natureza, eles que são também responsáveis por dirigirem os fenômenos todos da natureza, desde a formação até o exercício pleno em todos os estágios da evolução de um planeta, ou seja, o aparecimento de uma chuva ou de um relâmpago. E a resposta? Então, uns sim, outros não. Ou seja, uns possuem livre-arbítrio, ou seja, são esses seres superiores que são aí da falange de Jesus na organização do planeta, e seres que ainda não possuem a completa, né, o completo poder sobre seu livre-arbítrio, e são aqueles que são reunidos em massa para produzir esses efeitos.
E como eles explicam os espíritos? Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. São aqueles espíritos que ainda não encontraram o quê? Uma escala aqui de plena consciência do seu livre-arbítrio. Enquanto se ensaio para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Aqui a palavra negritada nossa, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houveram alcançado um certo desenvolvimento, o ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, meus irmãos, está aí demonstrado, então, que o espírito ele influencia tanto na vida humana, através das possessões, nos casos das obsessões, nos casos algumas doenças psíquicas, no caso das intuições, das transfigurações, das palavras que as pessoas recebem, né? Então, é o que? É a influência do espírito sobre o ser encarnado. Da mesma forma que em todos os fenômenos da natureza, das chuvas, né? Dos grandes outros pequenos fenômenos, por exemplo, como você viu aqui, as miríades do fundo do mar que são organizadas, elas têm uma organização, o que? Uma ação, uma direção espiritual, uma influência do espírito. E que na execução dessas grandes transformações na natureza está aí a atuação de quê? De uma massa de espíritos ainda atrasados, que não têm plena consciência dos seus atos, mas que são dirigidos para o quê? Para promover e provocar essas manifestações fenomenômicas, né, da natureza, ou fenomenológicas da natureza, melhor assim dizer, né, irmão? E aí está aí as explicações, né, mais racional daquilo que existia intuição na mente de muitos antigos na humanidade, que acreditavam que os fenômenos eram o quê? Advindos de grandes forças de deuses do mar, deuses da terra. Mas era o que, na realidade? Era aquela visão intuitiva em que esses fenômenos são presididos, sim, por espíritos superiores, e que esses fenômenos são executados por espíritos inferiores na escala evolutiva. Não são ainda conscientes de si próprios, mas juntos nas suas manifestações potenciais promovem mudanças através de uma direção, ou seja, existe em tudo uma causa inteligente. E os fenômenos de Jesus na Terra existe em um capítulo fundamental no livro A Gênese, que explica todos os milagres de Jesus. Mas queria dizer para você, então, que os milagres de Jesus, os fenômenos de Jesus na Terra, é a ação do
espírito, no caso de Jesus, de plena posse de suas faculdades e potência superior, em que o seu corpo não for a barreira, tá certo? Não é a barreira para a ação do seu poder de utilização dos elementos da natureza para a sua ação. Então, dos fenômenos da cura, dos fenômenos, né, do andar sobre a água, tudo isso tem uma explicação natural. É sempre Jesus agindo com o seu amor, dando impulso, impulsionando esse amor, agindo sobre os elementos constitutivos da cosmogônica universal. Ele consegue promover uma cura, consegue uma alteração do seu estado e andar sobre o mar. Consegue, então, ter uma potência e uma direção, como nós vimos, de tempestades, porque ele próprio, como diretor maior da Terra, pôde atuar na direção, então, e conhecendo que todas as tempestades são frutos do quê? De uma ação coordenada por um espírito que preside aquele fenômeno. Jesus, então, ou seja, atua sobre, né, a direção desses fenômenos de uma forma natural, uma vez que por trás desses fenômenos existe ali seres, ou seja, espirituais, espíritos atrasados na formação daquele fenômeno. Tudo há, então, uma compreensão racional. E é fundamental que nós estudemos lá no livro A Gênese os milagres de Jesus, mas demonstrando tudo nisso, ou seja, que existe aí uma influência do Espírito sobre a matéria. Meus amigos, minhas amigas, olha, eu te peço, por favor, encarecidamente, para não deixar de curtir, dar uma sua curtida aí no nosso videozinho. Faça uma divulgação. Ainda que você não concorde, tudo isso é uma reflexão. Como Jesus falou a Pilatos, testifica de ti mesmo. Ou seja, você refletiu sobre cada palavra, você refletiu sobre a razão. Ou você ainda, irmão, está acrisolado aquela porção de entendimento de que os princípios espirituais, os princípios doutrinários, se reúnem em apenas 5 ou apenas 6. Isso é uma compreensão de um estágio evolutivo necessário à nossa compreensão aqui, na nossa programação dos estudos espirituais. Evidente que conhecer isso não nos dá uma transformação íntima, mas nos dá uma responsabilidade maior sobre o motivo pelo qual o Espiritismo existe. Então, irmão, por favor, divulgue, reflita, não pare de pensar, não pare de agir sobre si mesmo, não pare de se questionar e nem de questionar tudo que vem para você. Não é feito esse estudo aqui para que você pare e receba, mas pare, estude e reflita sempre. Irmãos, todo domingo às 8 horas estaremos aqui com um novo capítulo. Muito obrigado e Deus te ilumine sempre, hoje e sempre. Meu Pai maior, Jesus, nossos amigos espirituais, nos proteja das ciladas humanas, mas sobretudo que nós possamos ter em nós as potências necessárias para invocar o nosso livre-arbítrio na ação dos nossos caminhos necessários ao nosso desenvolvimento moral e espiritual aqui na Terra. Se comigo, Senhor Jesus, hoje e sempre. Não esqueça de curtir e divulgar, irmão. Que assim seja.